Salve, salve, colegas, tudo em paz? Hoje é dia 30 de junho de 2022, uma quinta-feira, após São João, pós São Pedro. Gravo este áudio-vídeo para trazer a vocês as informações sobre precatórios do Fundef da rede estadual aqui na Bahia. E aproveito para falar sobre Pernambuco, pois lá o projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa daquele estado e os trâmites para pagamento dos precatórios do Fundef por lá estão bem adiantados. Aqui na Bahia há a discussão estabelecida de como o rateio será feito. Inclusive, hoje, dia 30 de junho de 2022, haverá uma reunião sobre o tema com parlamentares e alguns representantes de entidades sobre uma possível sugestão minuta de regras para este rateio. Regras estas que poderão integrar um futuro projeto de lei que virá a existir e será enviado pelo Executivo para a Assembleia Legislativa. No entanto, aqui na Bahia nós não temos ainda nem PL, diferente do estado de Pernambuco. Contudo, eu acho que é importante a gente pensar e refletir que a proposta que for apresentada na Assembleia Legislativa ou a proposta que foi discutida hoje por essas entidades que dizem nos representar, que essa proposta seja levada antes para a categoria por meio da Assembleia de Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, nas delegacias regionais por todo o estado e também na capital. Isso sim é movimento sindical forte, é democracia sindical. Isso poderia acontecer inclusive na semana que vem, nos próximos 15 dias. Afinal, não podemos deixar que um assunto sério como este fique restrito a poucas pessoas e que de repente surja um projeto de lei ou uma proposta das entidades sem ter passado por nós, categoria, que somos na verdade a essência e o movimento geral e total dentro de um movimento sindical. Bem, o projeto de lei de Pernambuco, que foi encaminhado à Assembleia Legislativa daquele estado, ele já é de conhecimento. Então, eu vou inclusive trazer para vocês algumas regras, eu vou ler para vocês alguns artigos. Mas lembre-se, estou falando de um projeto do estado de Pernambuco. No estado da Bahia, nós não temos nada ainda, nem assembleia entre nós, trabalhadores, para discutir uma proposta. Então, eu vou ler algumas regras de lá para que vocês tenham uma ideia de como esse rateio poderá ser efetivado. Então, vamos às regras do PL lá de Pernambuco sobre rateio dos precatórios do Fundef da rede estadual daquele estado. Bem, no estado de Pernambuco, o projeto de lei ordinária 3523 de 2022, ele inicia com alguns artigos reconhecendo o repasse de 60% dos valores do montante recebido pelo estado de Pernambuco para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. E no seu artigo 3º, ele dirá o seguinte: será repassado na forma de abono o valor correspondente a 60% do montante recebido pelo estado de Pernambuco aos profissionais do magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do estado de Pernambuco, com vínculo estatutário, seletista ou temporário, desde que em efetivo exercício das funções na rede pública do estado de Pernambuco durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb 1997-2006 e aos aposentados que comprovem efetivo exercício na rede pública escolar do estado de Pernambuco durante o período em que ocorreram os repasses a menor do Fundeb 97 a 2006, ainda que não tenham mais vínculo direto com o estado de Pernambuco, e aos herdeiros em caso de falecimento dos profissionais alcançados por este artigo. Parágrafo único. O pagamento de que trata o CAPT tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos e pensionistas que fizerem parte do rateio. Agora vem um artigo importante, o artigo 4º do projeto de lei ordinária 3523 de 2022 do estado de Pernambuco sobre rateio dos precatórios do Fundef da rede estadual. O artigo 4 diz o seguinte: o abono destinado aos beneficiários que mantêm vínculo com o estado de Pernambuco, ativos ou aposentados, será efetivado diretamente na folha de pagamento, na forma e em prazo a serem definidos em regulamento. Então vejam que o estado de Pernambuco não está aí falando, se referindo a qualquer história de pagamento de honorários. Fará um rateio automático direto na folha de pagamento.
O artigo 5º dirá o seguinte: o recebimento do abono pelos profissionais contemplados com rateio que não possuam mais vínculo com o Estado de Pernambuco ocorrerá mediante requerimento do interessado, conforme procedimento a ser estabelecido em regulamento. Então vejam que lá no Estado de Pernambuco, o pagamento dos precatórios do Fundef para a rede estadual, ele ocorrerá para quem está aposentado ou ainda em exercício de forma direta na folha de pagamento. E para as pessoas que estiveram na rede, estiveram com vínculos, né, relacionados a essa questão dos precatórios do Fundef, essas pessoas terão que fazer um requerimento. E ainda há também um parágrafo único no artigo 5º que diz o seguinte: em caso do falecimento do profissional, os respectivos herdeiros apenas receberão o montante a que tem direito mediante a apresentação de alvará judicial, através do qual se autorize o levantamento do valor. Então, o Estado de Pernambuco fará todo o cálculo, verificará toda a questão de vínculos e pagará diretamente na folha para quem for ativo ou aposentado, quem tiver em exercício ou quem estiver aposentado, e para aqueles que não têm mais vínculo, não tem nenhuma espécie de vínculo, nem é ativo, nem é aposentado, nem é mais temporário, terá que fazer o requerimento, mas lá em Pernambuco eles falam apenas de quem estava no sistema entre 1997 e 2006. Bem, gente, esses são os pontos mais importantes do projeto de lei lá no estado de Pernambuco sobre o rateio dos precatórios do Fundef da rede estadual, sendo que lá o cálculo para saber qual o montante de cada pessoa, de cada indivíduo ativo, aposentado, temporário, esse cálculo será feito a partir de um valor hora-aula referência. É claro que observando a proporcionalidade, a jornada de trabalho e o período de efetivo exercício no magistério nos anos de 97 a 2006 de cada indivíduo, de cada servidor que terá direito. Então, esta é a proposta do Estado de Pernambuco. Aqui na Bahia, nós ainda não temos proposta alguma, nós temos apenas, o que já é muito importante, discussões sendo realizadas, como a que ocorrerá hoje, dia 30 de junho de 2022, entre algumas entidades, alguns representantes e membros da Assembleia Legislativa. Então, vamos ficar atentos e acompanhando e exigindo a Assembleia de Trabalhadores e Trabalhadoras da rede estadual por todo o estado, assim que alguma proposta ou alguma minuta saia dessas negociações, para que a gente possa, inclusive, conhecer, opinar e decidir, porque é assim que se faz movimento sindical, tá certo? Então, compartilhem o link deste áudio-vídeo com seus colegas, grupos de trabalho, sigam também as nossas redes sociais, @Marco Aurélio Professor, Instagram, Facebook e YouTube. Inclusive, no canal do YouTube, vocês têm vários vídeos aí de algum tempo para cá falando sobre o andamento desses precatórios do Fundef. Vale a pena maratonar, ir num sábado, num domingo ao YouTube, digitar @Marco Aurélio Professor e assistir aos vídeos. E não esqueçam de compartilhar sempre os nossos links. Fico por aqui, abraços e até as próximas informações.